A senha foi alterada? Como assim a senha foi alterada? O grito do meu pai atravessou a parede da cozinha antes do café terminar de coar. Minha mãe derrubou uma xícara. Minha irmã chorava no viva voz. Eu, sentado à mesa com a mochila no colo, respondi apenas para mim mesmo. Agora vocês vão aprender a contar o que nunca foi de vocês. Fica comigo até o fim, porque essa família só entendeu a verdade quando o banco fechou a porta. Meu nome é Matheus Varela. Tenho 18 anos. Nasci em Recife, no bairro de Água Fria, e durante quase 5 anos eu fui tratado dentro da minha própria casa como visita tolerada. Não como filho, não como herdeiro, como aquele menino quieto que servia para buscar pão, lavar louça, ouvir calado e agradecer quando ganhava um par de tênis novo no começo do ano letivo. Meu pai dizia isso com frequência, quase como um elogio envenenado. Matheus é esperto, se vira. Minha mãe repetia. Você puxou seu avô, não precisa de tanta ajuda. Minha irmã, Camila, só ria, mexendo no celular com a unha feita, dizendo que eu tinha cara de contador de ônibus. Eles achavam que me diminuíam. Na verdade, estavam me ensinando a observar. Tudo começou no hospital português, numa tarde abafada de fevereiro, quando meu avô, Ernesto Varela, tirou do pulso um relógio velho, de aço riscado, e colocou na minha mão. Eu tinha 13 anos. O quarto cheirava a álcool, soro e manga madura, porque minha avó levava manga cortada em potinho para ele sentir o cheiro de casa. Meu avô estava magro, menor do que eu lembrava, mas os olhos continuavam firmes. Olhos de quem passou a vida inteira abrindo porta de mercado antes do sol nascer, negociando frete na beira do cais, comprando o primeiro caminhão com moeda contada e depois transformando aquilo numa transportadora pequena, honesta, respeitada por todo mundo que precisava levar mercadoria do Recife para o interior. Chega mais, meu neto, ele disse. A voz saiu baixa, mas mandava mais do que muito grito. Minha mãe estava perto da janela, fingindo mexer na bolsa. Meu pai tinha saído para atender uma ligação, como sempre. Ligação de trabalho, ligação de banco, ligação de ninguém. Camila nem tinha ido. Disse que o hospital dava azar para a foto. Eu cheguei perto. Meu avô segurou meu punho com uma força que ainda existia escondida naquele corpo cansado. Esse relógio não vale quase nada na loja. Ele sussurrou. Mas vale tudo se você lembrar de uma coisa. Tempo é a única coisa que ladrão não consegue devolver. Eu não entendi direito. Criança entende morte só pela metade. A gente vê o lençol branco, a mão fina, a respiração falhando. Mas no fundo ainda acha que adulto resolve tudo. Eu disse que ele ia melhorar. Ele sorriu sem alegria. Matheus, eu deixei as coisas no seu nome. Não no nome do seu pai. No seu. Minha mãe ergueu o rosto rápido demais. Eu vi. Meu avô também viu. Ele apertou meu pulso. Quando você for maior, vai entender. Até lá, escute pouco. Fale menos ainda e guarde tudo. Tudo. Ouviu? Guardar o quê, vô? Prova. 3 dias depois, ele morreu. No enterro, choveu pouco. Aquela chuva fina que não molha a roupa inteira, mas deixa tudo com cheiro de terra aberta. Meu pai, Rogério, ficou ao lado do caixão com uma expressão séria, ensaiada. As pessoas abraçavam ele e diziam: seu Ernesto era um homem correto. Meu pai respondia: era sim, mas seus olhos não estavam no caixão. Estavam nas conversas de canto, nos homens de camisa social, nos cartões que passavam de mão em mão. Eu vi quando ele se afastou com um corretor de imóveis chamado Paulo Falcão. Vi os dois falando baixo, vi meu pai assentindo, vi Paulo apontando para alguma coisa no celular. Naquele dia, enquanto meu avô descia para a terra, meu pai já olhava para o que subiria para a conta. Na volta do cemitério, dentro do carro, minha mãe segurava 1/3, mas não rezava. Camila reclamava que a chuva tinha estragado a maquiagem. Meu pai dirigia em silêncio até soltar, quase sem perceber. Pelo menos agora a gente respira. Minha mãe o encarou pelo retrovisor com um olhar que não era de choque. Era aviso. Como se dissesse: as crianças estão ouvindo. Eu ouvi e guardei. 2 meses depois fomos ao cartório. O tabelião se chamava Dr. Álvaro Menezes, amigo antigo do meu avô, um homem magro, de cabelo branco penteado para trás e voz seca como papel antigo. A sala dele tinha cheiro de madeira, café sem açúcar e arquivo fechado. Nós sentamos, meu pai, minha mãe, eu. Camila não foi porque tinha simulado do cursinho e, segundo minha mãe, estava muito abalada. Depois eu descobri que ela estava no shopping comprando sandália.
Dr. Álvaro abriu uma pasta grossa, colocou os óculos e leu o testamento. A transportadora Varela Cargas, 2 galpões na Imbiribeira, 3 apartamentos alugados em Boa Viagem, uma casa antiga em Olinda. Investimentos e contas bancárias ficavam para mim, Mateus Ernesto Varela, único neto designado como herdeiro direto. Minha mãe engoliu seco. Meu pai sorriu. Não de felicidade por mim. Era o sorriso de quem vê uma porta aberta e já calcula como trocar a fechadura. Tudo para o menino? Ele perguntou. Tudo para Mateus, confirmou o tabelião. Enquanto ele for menor de idade, os pais poderão administrar os bens, sempre e apenas no interesse do menor. Prestação de contas pode ser exigida. O patrimônio não é de vocês, é dele. A frase ficou no ar. O patrimônio não é de vocês, é dele. Meu pai assentiu com aquele jeito cordial de vendedor de carro usado. Claro, doutor. O que é de Mateus é para o futuro dele. A gente só quer proteger. Dr. Álvaro não sorriu. Olhou para mim por cima dos óculos, como se estivesse colocando uma senha dentro da minha cabeça. Eu tinha 13 anos, mas entendi que havia uma briga invisível acontecendo ali. Meu avô tinha colocado uma cerca em volta do que construiu. Meu pai tinha acabado de descobrir que a cerca tinha portão. A primeira coisa que mudou foi o carro. Antes meu pai andava num sedã antigo, com o ar-condicionado falhando e o porta-malas preso com uma cordinha. 3 semanas depois do cartório, apareceu com uma caminhonete branca, cabine dupla, banco de couro, cheiro de novo invadindo a garagem do prédio. Minha mãe desceu para ver como se estivesse recebendo um prêmio. Finalmente um carro à altura. Ela disse, passando a mão no capô. Camila fez story. Papai merece. Eu estava com o uniforme da escola, mochila rasgada na lateral e o relógio do meu avô escondido no bolso. Meu pai me viu olhando e falou, quando você crescer, compra o seu. Eu quase respondi, com o dinheiro que era meu, mas eu tinha 13 anos e lembrava da palavra do meu avô. Guarde. Depois veio a reforma do apartamento. Quebraram piso, trocaram armário, compraram sofá retrátil, televisão enorme, luminária pendente, bancada de pedra clara. Minha mãe dizia às visitas que tinha cansado de viver no aperto. A vida é uma só, repetia. Engraçado era que a vida dela parecia uma só. A de Camila também, a do meu pai então nem se fala. A minha continuava a mesma. Meu quarto seguiu com a janela emperrada, a cadeira bamba e a cama que fazia barulho quando eu virava de lado. Quando pedi um computador melhor para estudar, meu pai respondeu, biblioteca existe para isso. Naquela mesma semana, Camila ganhou um notebook caro para o curso de marketing digital. Camila era 3 anos mais velha que eu e vivia como se o mundo fosse um camarim. Minha mãe a chamava de minha estrela. Meu pai dizia que ela tinha presença, que um dia seria alguém grande na internet. A faculdade particular dela custava caro. As aulas de inglês, mais caro. As viagens para São Paulo em eventos de influenciadores, caríssimo. Tudo vinha acompanhado da mesma explicação. É investimento na carreira dela. Quando eu perguntava sobre meu futuro, meu pai batia no meu ombro. Você é inteligente, Mateus. Passa numa federal. Homem precisa aprender a conquistar sozinho. Aos 14 anos, aprendi que injustiça repetida perde o barulho. No começo, machuca como tapa. Depois vira ruído de fundo. Só que eu nunca deixei virar costume. Eu anotava. No início, eram notas mentais. Carro, valor aproximado. Reforma, valor aproximado. Notebook da Camila, valor aproximado. Viagem, data, companhia aérea, hotel que ela marcava nos stories. Minha primeira caderneta foi um caderno pequeno de capa azul que ganhei numa feira da escola. Na primeira página escrevi coisas que compraram com o que vovô deixou. Depois risquei. Parecia infantil. Escrevi de novo. Movimentações suspeitas. Parecia coisa de filme policial. No fim, deixei sem título. Meu avô não gostava de enfeite. Número bastava. Eu guardava o caderno dentro da mochila, atrás do forro rasgado, junto do relógio. O relógio eu não usava. Era grande demais no meu pulso e meu pai já tinha pedido 2 vezes. Me dá para eu guardar, filho. Isso é lembrança do meu pai. Minha mãe reforçava. Você vai perder. Eu respondia sempre igual. Vovô mandou ficar comigo. Na primeira vez, meu pai riu. Na segunda, seu rosto fechou. Na terceira, ele não pediu mais. Só olhou. Foi quando entendi que alguns adultos não desistem. Eles apenas esperam você descuidar. Minha avó Lúcia, esposa do meu avô,
Ainda viveu quase um ano depois dele. Ela morava na casa antiga de Olinda, uma casa amarela com azulejo português quebrado na entrada e uma jabuticabeira torta no quintal. Era a única pessoa que me tratava como alguém inteiro. Um domingo, quando meu pai e minha mãe estavam ocupados escolhendo mármore para a cozinha nova, ela me chamou para o quarto. Estava sentada na beira da cama, com uma caixa de costura no colo. Mateus, seu avô pediu para eu te entregar isso quando você fizesse 18. Ela disse, tirando de dentro da caixa um envelope pardo, lacrado com fita transparente. No envelope estava escrito com a letra dele: para Mateus abrir quando o tempo chegar. O que tem aí? Não sei. E se soubesse, não diria. Promessa é coisa séria. Ela colocou o envelope na minha mão e fechou meus dedos por cima. Esconde. Não confia em gaveta. Gaveta é convite. Eu escondi no mesmo lugar do caderno. Quando minha avó morreu, meses depois, minha mãe me avisou pelo WhatsApp com uma mensagem simples: sua avó faleceu. Enterro amanhã. Roupa escura. Eu estava no intervalo da escola, comendo um salgado frio. Li a mensagem 3 vezes. Não chorei ali. Chorei no banheiro, sem som, porque a pia estava vazando e o barulho da água cobria minha vergonha. No enterro da minha avó, meu pai chegou atrasado e saiu cedo. Disse que tinha reunião. Camila não foi. Estava em Fortaleza para um evento de beleza. Minha mãe ficou meia hora e passou a maior parte do tempo respondendo mensagens. Eu fiquei até o coveiro terminar. Ao lado do túmulo dos dois, prometi baixinho que não deixaria ninguém apagar o que eles tinham feito por mim. Naquele momento, eu ainda achava que promessa era sentimento. Mais tarde, descobri que promessa também é estratégia. Aos 15 anos, a escola pediu um trabalho sobre orçamento familiar. A professora queria que a gente montasse uma planilha simples: renda, gastos fixos, gastos variáveis, economia. Naquela tarde, cheguei em casa e perguntei à minha mãe quanto meu pai ganhava e quanto gastávamos por mês. Ela riu de um jeito curto, seco. Menino, para que você quer saber isso? É para a escola. Inventa. Todo mundo inventa. No jantar, perguntei ao meu pai. Ele estava cortando carne, televisão ligada no jornal local, Camila rolando o feed. Pai, preciso dos números para um trabalho. Quanto entra e quanto sai aqui em casa? Ele parou a faca no prato. Minha mãe ergueu os olhos. Camila finalmente me notou. Você está ficando metido demais, meu pai disse. Assunto de adulto não é brincadeira de escola. Mas a professora pediu. Então diga para sua professora cuidar da vida dela. A mesa ficou quieta. Eu baixei os olhos e comi. Por dentro, uma porta se abriu. Se não havia nada errado, por que tanto medo de uma pergunta de escola? Naquela noite, enquanto todos dormiam, fui até a sala. Meu pai deixava a pasta de documentos numa gaveta do aparador. A chave ficava no chaveiro da caminhonete. Ele achava que eu não sabia. Eu sabia. Abri a gaveta devagar, com o coração batendo tão alto que parecia que ia acordar o prédio inteiro. Encontrei boletos, recibos, extratos impressos. Tirei fotos com meu celular velho. Um aparelho com tela trincada e memória quase cheia. Vi transferências saindo de contas administradas em meu nome, descritas como despesas do menor, educação, manutenção residencial, apoio familiar. Mas os valores eram grandes demais. Um único mês tinha mais gasto do que o salário do meu pai em meio ano. Eu não era gênio. Só sabia somar. Voltei para o quarto antes de o corredor fazer barulho. Deitado com a tela do celular no brilho mínimo, ampliei cada foto. Educação, mensalidade da faculdade da Camila, manutenção residencial, reforma da cozinha da minha mãe, apoio familiar, parcela da caminhonete do meu pai, despesas do menor, viagem de Camila para São Paulo. O menor era eu, mas o mundo deles tinha transformado meu nome numa etiqueta conveniente. Eles colavam Mateus em qualquer gasto e pronto, ficava limpo. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não mais triste, não mais confuso, só atento. Passei a estudar tudo o que encontrava. Não em grandes livros de direito, porque eu não tinha acesso. Em sites públicos, vídeos, artigos, conversas discretas com a professora de sociologia, que falava sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, responsabilidade dos pais, abuso patrimonial. Eu não perguntava direto, perguntava como quem está fazendo o trabalho. Descobri que pais podem administrar bens de filhos menores, mas não podem gastar como se fosse deles. Descobri que venda de imóvel de menor precisa de autorização judicial ou do Ministério Público,
dependendo do caso. Descobri que prestação de contas existe. Descobri que meu silêncio era perigoso para eles. Enquanto isso, a vida em casa ficava mais luxuosa e mais estreita para mim. Meu pai começou a falar em abrir uma filial da transportadora com um primo dele. Negócio de família, dizia, mas a transportadora já era minha no papel, embora eu só fosse entender o tamanho disso depois. Ele usava o nome Varela Cargas, como se ainda pertencesse a ele. Fez cartão novo, mandou pintar a fachada, comprou 2 caminhões usados, tudo com dinheiro do espólio. Quando um motorista antigo chamado Naldo foi lá em casa entregar uns documentos, me viu na porta e disse: "Seu Ernesto ficaria orgulhoso de ver o menino crescendo." Meu pai cortou rápido. Mateus ainda não entende dessas coisas. Naldo olhou para mim por um segundo a mais. Parecia querer dizer algo. Não disse. Um sábado à tarde, eu estava na sala estudando para uma prova de matemática quando ouvi meu pai no quarto falando com alguém pelo telefone. A porta estava entreaberta. Sua voz vinha baixa, mas clara. "Doutor Álvaro, está tudo sendo usado para o desenvolvimento do menino. Curso, saúde, moradia. Pode ficar tranquilo. Relatório eu mando depois." Pausa. Claro, claro. Transparência total. Seu Ernesto confiava em mim. Eu quase ri. Meu pai mentia invocando o nome do homem que tentou me proteger dele. Depois da ligação, ele saiu do quarto passando a mão no rosto, nervoso. Naquele instante, compreendi 2 coisas. Doutor, Álvaro não estava dormindo, e meu pai sabia que havia alguém olhando. Isso me deu medo e alívio ao mesmo tempo. Aos 16 anos, Camila foi fazer intercâmbio em Lisboa por 6 meses. Minha mãe organizou uma festa de despedida num restaurante em Boa Viagem, com mesa decorada, fotógrafo, bolo de 2 andares e plaquinha dourada escrito "Voa, Mila." Eu fui de camisa emprestada do meu pai, grande demais nos ombros. Durante a festa, ouvi minha tia dizer para minha mãe: "Vocês estão podendo, hein?" Minha mãe sorriu, levantando a taça. "A gente trabalha muito." Eu olhei para as mãos dela, unhas vermelhas, anel novo, pulseira nova. Ela trabalhava meio período num salão de estética e, há meses, recusava cliente porque estava cansada. O trabalho que sustentava aquela festa tinha morrido com meu avô. Na volta para casa, Camila me cutucou no banco de trás. "Não vai sentir saudade de mim, contadorzinho?" "Vou sentir falta do silêncio", respondi. Ela estreitou os olhos. "Você se acha melhor que todo mundo porque era o queridinho do vovô. Mas sabe o que é engraçado? Dinheiro parado apodrece. Pelo menos comigo ele vira futuro." Meu pai riu ao volante. Minha mãe disse: "Camila, não provoca." Mas ninguém disse que ela estava errada. Ninguém disse: "Esse dinheiro não é seu." Ninguém disse: "Mateus também tem futuro." Eu encostei a cabeça no vidro e olhei as luzes da Avenida Boa Viagem passando como riscos. Naquele carro, eu estava cercado de gente que me chamava de família, mas cada um deles já tinha escolhido seu lado. Quando Camila embarcou, meu pai pagou classe executiva. Eu vi o comprovante no e-mail dele dias depois. Sim, e-mail dele. A senha era o nome da minha mãe com a data do casamento. Previsível. Eu não me orgulhava de invadir. Também não me culpei. Dentro daquela caixa de entrada, encontrei contratos, conversas com corretor, planilhas, autorizações, notas fiscais. Fiz cópia de tudo em uma conta na nuvem criada com nome falso e senha que não tinha nada a ver comigo. Meu avô disse: "Guarde tudo." E eu obedeci. O primeiro grande susto veio aos 17. Numa madrugada de domingo, procurando recibos, encontrei um e-mail de Paulo Falcão, o corretor do enterro. Assunto: venda a casa Olinda. Proposta atualizada: a casa amarela da minha avó. A casa da Jabuticabeira. A casa onde estava a caixa de costura que salvou o envelope. Meu pai queria vender. O e-mail falava em comprador interessado, pagamento rápido, documentação em andamento, valor: R$ 1.200.000. Finalidade declarada: custear formação superior e expansão de negócio familiar em benefício do menor. Eu fiquei sentado na cama, celular na mão, sentindo um frio subir pelos braços. Carro, festa, faculdade, viagem, caminhão. Tudo doía, mas a casa de Olinda era diferente. Ali ainda tinha cheiro da minha avó. Ali meu avô tinha plantado a jabuticabeira. Ali eu tinha ouvido pela última vez alguém me chamar de meu menino sem interesse. Na manhã seguinte, faltei à primeira aula e fui ao cartório de Dr. Álvaro. O prédio ficava no centro,
perto de ruas estreitas cheias de gente apressada, vendedores de capa de celular e cheiro de milho assado. Subi a escada com as pernas duras. A secretária perguntou se eu tinha horário. Eu disse meu nome. Ela mudou de expressão e pediu que eu esperasse. Dr. Álvaro me recebeu de pé. Não parecia surpreso. Matheus Varela, ele disse. Eu imaginei que você viria antes dos 18. Sentei. Tirei da mochila cópias impressas, fotos, anotações. Minhas mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Meu pai vai vender a casa de Olinda. Ele pegou os papéis, leu devagar, página por página. Quando terminou, tirou os óculos e fechou os olhos por um instante. Seu avô tinha razão em se preocupar. Essa frase quase me quebrou, porque confirmou tudo. Não era paranê de menino ressentido. Era traição mesmo. Dr. Álvaro explicou que, sendo eu ainda menor, minha margem de ação era limitada. Ele poderia tentar impugnar, comunicar irregularidades, acionar caminhos formais, mas meu pai já tinha montado justificativas. Eles estão usando sua educação como escudo, disse, e fazem isso porque falta pouco para você completar 18. Querem transformar patrimônio imóvel em dinheiro rápido. Dinheiro some mais fácil que parede. Dá para impedir? Ele respirou fundo. Talvez atrasar. Impedir com certeza, só com uma decisão forte. E para isso precisamos de prova organizada, não só indignação. Eu abri o caderno azul. Ele folheou. Datas, valores, descrições, fotos referenciadas, links, nomes. O homem que parecia de pedra ficou alguns segundos sem falar. Você fez isso sozinho? Meu avô mandou guardar tudo. A boca dele tremeu como se quisesse sorrir e não pudesse. Então continue. Faltam 8 meses para seus 18. Não confronte, não ameace, não mostre que sabe. Se eles venderem a casa, registraremos. Se transferirem dinheiro, registraremos. No dia em que você fizer 18, entraremos com pedido de bloqueio, prestação de contas e responsabilização. E, Matheus, ele inclinou o corpo sobre a mesa. Não tenha pena quando começarem a chorar. Quem rouba de criança conta com a piedade do adulto que ela vira. Saí do cartório com vontade de vomitar. Não por medo, por perceber que, para vencer, eu precisava continuar vivendo na mesma mesa que eles, ouvindo as mesmas mentiras, deixando que me chamassem de ingrato em silêncio. A casa de Olinda foi vendida 2 meses depois. Eu soube antes pela caixa de e-mail do meu pai, depois pelo brinde que ele fez no jantar. Resolvemos uma pendência antiga, ele disse, levantando uma taça de vinho. Agora a família anda para frente. Minha mãe sorriu aliviada. Sua avó não usava mais aquela casa mesmo. Era só despesa. A jabuticabeira não estava ali para se defender. Eu também não. Ainda. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei no chão do quarto e abri o envelope pardo. Eu tinha 17 anos e 4 meses, não 18, mas esperar a data exata parecia uma obediência burra diante de uma casa vendida. Dentro havia uma carta do meu avô, escrita à mão, em papel timbrado antigo da Varela Cargas. Matheus, se você está lendo isso, espero que já tenha entendido que amor sem limite vira autorização para abuso. Deixei meus bens para você porque vi em você paciência, memória e senso de justiça. Seu pai herdou meu sobrenome, mas não herdou meu caráter. Não brigue cedo. Quem briga cedo avisa o inimigo. Conte, guarde, espere. No dia certo, procure Álvaro. Ele sabe onde estão os documentos que nem seu pai conhece. Não salve quem decidiu afundar usando seu barco. Com amor, vô Ernesto. Li 5 vezes. Na sexta, encostei a carta no peito e chorei. Chorei baixo, mordendo o lençol, não de pena de mim mesmo, mas de saudade de alguém que tinha me protegido até depois de morto. Depois sequei o rosto, fotografei a carta e guardei no forro da mochila. Não salve quem decidiu afundar usando seu barco. Aquilo virou minha bússola. Os meses seguintes foram uma aula de fingimento. Eu acordava, ia para a escola, estudava para o Enem, voltava, lavava a louça, ouvia meu pai reclamar que eu era fechado demais. Minha mãe dizia que eu devia sorrir mais. Camila, de volta do intercâmbio, começou a gravar vídeos sobre estilo de vida, mostrando bolsa, café caro, viagens curtas, sempre com legenda sobre gratidão. Tudo que a gente recebe é energia, ela dizia para a câmera, usando um colar comprado com dinheiro que não era dela. Eu via e anotava. Ela abriu uma loja online de roupas fitness. Meu pai investiu R$300 mil. No contrato,
Apareceu como apoio educacional e empreendedor ao núcleo familiar do menor. Núcleo familiar do menor. A criatividade deles era nojenta. A loja durou 4 meses. Camila gastou mais em fotos, embalagem e festa de lançamento do que vendeu. Quando quebrou, minha mãe disse: "Empreender é assim, aprende errando." Eu pensei: ela aprende, eu pago. Meu pai também entrou numa aventura política. Queria ser vereador. Mandou fazer santinho, contratou assessoria, pagou o impulsionamento, alugou o comitê. O slogan era: Rogério Varela, cuidar das famílias é nosso caminho. Eu quase engasguei quando vi o banner. Cuidar das famílias. Em casa, ele me mandava economizar no lanche porque dinheiro não dava em árvore. Na rua, prometia proteger crianças. Guardei todos os recibos de campanha que apareceram no e-mail. Alguns saíam de conta pessoal, outros de transferências cruzadas que Dr. Álvaro depois chamaria de tentativa grosseira de maquiar origem. Para mim, eram só números sujos. Faltando 3 meses para meus 18, aconteceu a humilhação que tirou qualquer resto de dúvida. Eu precisava de R$ 180 para pagar a inscrição de um curso preparatório intensivo de matemática. Tinha conseguido desconto. Prazo final naquele dia. Pedi ao meu pai no café da manhã. R$ 180? Ele repetiu como se eu tivesse pedido um apartamento. Para quê? Expliquei. Ele mastigou o pão com queijo, sem pressa. Mateus, você precisa aprender que a vida não vai te dar tudo na mão. Se o curso é tão importante, arrume um bico. Minha mãe concordou com a cabeça. Seu pai tem razão. Você precisa amadurecer. Camila, sentada com uma vitamina verde, nem olhou para mim. No pulso dela brilhava um relógio novo. Eu tinha visto a nota fiscal na noite anterior. R$ 8.000. Tudo bem, eu disse. Fui para a escola a pé, debaixo de sol. No caminho, vendi meu fone de ouvido para um colega por R$ 70. Peguei emprestado R$ 60 com a professora de matemática, que disse que eu pagaria quando pudesse, e completei o resto dando aula particular para um aluno do 6º ano no fim de semana. Naquele dia, entendi que eles não estavam apenas roubando dinheiro. Estavam tentando me ensinar que eu não merecia o que era meu. Eu merecia. 2 meses antes do meu aniversário, Dr. Álvaro me apresentou a uma advogada, Dra. Júlia Sampaio, especialista em direito de família e patrimônio. Ela tinha cabelo curto, fala rápida e uma calma que não era suavidade. Era precisão. Nós nos encontramos numa sala pequena, com ventilador de teto e pilhas de processos. Levei meu caderno, pendrive, fotos, cartas, extratos, prints de e-mail, comprovantes de stories da Camila, anúncio de venda da casa, recibos de campanha, tudo organizado por mês. Dra. Júlia abriu a primeira pasta e depois a segunda. Na terceira, parou e me encarou. Você sabe o que construiu aqui? Uma pilha de raiva? Não. Um mapa. Eles gastaram anos achando que você era invisível. Você virou o olho que viu tudo. Ela explicou o plano. No dia do meu aniversário, à meia-noite, eu me tornaria plenamente capaz. Às 8 da manhã, ela protocolaria a ação pedindo bloqueio cautelar de contas ligadas à administração do patrimônio, prestação de contas dos anos anteriores, indisponibilidade de imóveis restantes e apuração de desvio. Dr. Álvaro entregaria documentos originais do testamento, cartas do meu avô, registros de movimentação e notificações que ele havia enviado ao meu pai. Também haveria comunicação ao banco e à administradora da transportadora, retirando meu pai de qualquer autorização informal que ele vinha usando. E se eles perceberem antes? Perguntei. Por isso você vai agir normal até o último minuto. Normal. A palavra mais difícil. Na semana do meu aniversário, minha mãe decidiu fazer um almoço em casa. Não por carinho, por aparência. 18 é uma data importante, disse. Vamos chamar seus tios, fazer uma coisa simples. Simples significava usar minha data como vitrine de família unida. Meu pai estava tenso, mas tentava parecer generoso. Agora você vira homem, hein? Responsabilidade. Eu olhava para ele e pensava, você não faz ideia. Na véspera, Camila postou uma foto nossa antiga, de quando éramos crianças, com legenda. Meu irmãozinho crescendo. Eu vi os comentários. Que família linda, que amor, parabéns. Ela me marcou. Respondi com um emoji de coração. Às vezes, para pegar rato, você precisa deixar o queijo bonito. Às 11h45 da noite, eu estava no quarto com a mochila pronta. Dentro, documentos originais que consegui recuperar, caderno azul,
carta do meu avô, carta da minha avó, pendrive, relógio. Doutor, Álvaro tinha dito para eu ir ao escritório dele pela manhã. Drá. Júlia já estava com tudo preparado. À meia-noite, sentei na cama. Coloquei o relógio do meu avô no pulso pela primeira vez. Ainda ficava um pouco largo, mas não caía. O ponteiro dos segundos avançava com um tique baixo, teimoso. Quando virou meia-noite, não houve música, não houve luz no céu. Só meu celular vibrando. Mensagem de Dr. Álvaro. Feliz aniversário. Seu avô estaria orgulhoso. Agora começa. Eu respondi. Estou pronto. Não dormi. Às 6 tomei banho, vesti uma camisa simples, peguei a mochila e fui para a cozinha. Minha mãe preparava café. Meu pai estava no celular. Camila ainda dormia. Vai aonde tão cedo? Minha mãe perguntou. Resolver uma coisa da escola. Meu pai riu. Maior de idade e ainda com desculpa de escola. Eu sorri. Pois é, às 8h10, eu estava no escritório de Drá, Júlia. Às 8h40, a petição foi protocolada. Às 9h20, doutor, Álvaro enviou notificações formais ao banco, à administradora dos imóveis, aos contadores da transportadora e aos cartórios envolvidos. Às 10h05, o gerente do banco ligou para meu pai. Eu sei porque estava no escritório quando meu celular começou a receber mensagens dele, uma atrás da outra. Mateus, você mexeu em alguma coisa? Depois. Atende agora. Depois. Isso não é brincadeira. Depois. Seu ingrato, Drá. Júlia olhou para a tela e disse. Não responda. Ainda não. Às 10h40, veio o primeiro áudio da minha mãe, voz trêmula. Meu filho, seu pai está nervoso. Aconteceu um bloqueio aqui. Deve ser engano do banco. Liga para mim, por favor. Às 11, Camila mandou. Que palhaçada é essa? Meu cartão foi recusado no salão. Eu não senti prazer. Isso talvez surpreenda quem espera uma vingança com fogos. Não senti prazer. Senti uma porta pesada fechando. Atrás dela estavam 5 anos da minha adolescência. A casa de Olinda, a jabuticabeira, a inscrição do curso, o fone vendido, os jantares em silêncio, a palavra família sendo usada como pano para cobrir roubo. Na frente havia um caminho difícil, mas meu. Voltei para casa às 2h. O apartamento estava em guerra. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, camisa suada, telefone na mão. Minha mãe chorava no sofá. Camila, de roupão, gritava com alguém pelo celular sobre limite bloqueado. Quando entrei, os 3 olharam para mim como se eu tivesse invadido a própria casa. O que você fez? Meu pai avançou. Parei perto da mesa. Assumi o que é meu. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Seu? Você não sabe nem pagar uma conta de luz. Tudo que essa família construiu. Essa família não construiu. Vovô construiu. E vocês gastaram. Minha mãe levantou, rosto vermelho. Como você fala assim com seu pai? Nós cuidamos de você. Demos teto, comida, escola. Com meu dinheiro. A sala ficou muda. Camila abaixou o celular. Meu pai apontou o dedo para mim. Cuidado com o que você está dizendo. Abri a mochila, tirei uma cópia da petição e coloquei sobre a mesa. Drá. Júlia vai cuidar disso agora. A justiça também. O banco foi notificado. A transportadora foi notificada. Os imóveis restantes estão sendo protegidos. E vocês vão prestar contas. Desde o primeiro centavo, minha mãe pegou o papel com mãos tremendo. Leu a primeira página, depois a segunda. Quando viu o nome da casa de Olinda, desabou numa cadeira. Você investigou a própria família? Camila perguntou. Como se o crime fosse olhar, não roubar. Não, eu sobrevivi à própria família. Tem diferença. Meu pai deu um passo para perto. Por um segundo achei que ele fosse me bater. Talvez quisesse. Mas agora eu tinha 18, uma advogada, provas e o relógio do meu avô no pulso. Ele viu tudo isso. Parou. Você vai se arrepender, ele disse baixo. Já me arrependi de ter esperado tanto. Naquela noite não dormi em casa. Fui para um quarto simples numa pensão perto da universidade, pago com dinheiro que Dr. Álvaro liberou legalmente de uma conta de rendimentos meus, agora sob meu controle. O quarto tinha cama estreita, ventilador barulhento e uma janela para a rua. Parecia pouco para quem era dono de apartamentos, galpões e parte de uma transportadora. Para mim, parecia liberdade. Ninguém batia na porta mandando eu lavar prato. Ninguém me chamava de ingrato por existir. Nos dias seguintes,
A máscara pública da família começou a rachar. Primeiro meu pai tentou me ligar sem parar. Depois mandou parentes. Minha tia Sônia deixou o áudio chorando. Mateus, seu pai errou, mas é seu pai. Um primo escreveu: lavar roupa suja na justiça é feio. Um vizinho mandou mensagem dizendo que minha mãe estava passando mal. Eu respondi a todos a mesma coisa. O assunto está com minha advogada. Curto, frio, necessário, Dra. Júlia dizia que o teatro da culpa vinha sempre antes da prestação de contas. Eles vão tentar transformar cobrança em crueldade, avisou. Não aceite o papel de vilão na história que escreveram para fugir da própria assinatura. A primeira audiência de conciliação aconteceu 2 meses depois. Eu entrei no fórum com camisa branca, calça escura e o relógio do meu avô. Meu pai chegou de terno, tentando parecer respeitável. Minha mãe vinha ao lado, abatida, sem maquiagem. Camila usava óculos escuros grandes, como se fosse celebridade fugindo de paparazzi, embora ninguém ali se importasse. Na sala, a conciliadora perguntou se havia possibilidade de acordo. Meu pai falou primeiro. Disse que tudo tinha sido feito por amor, que administrar patrimônio é complexo, que eu era jovem e estava sendo influenciado por terceiros, que família precisa conversar sem destruir laços. Ele falava bem, sempre falou. Se palavras fossem extrato bancário, ele seria milionário legítimo. Dra. Júlia esperou ele terminar. Então abriu uma pasta. Vamos falar de amor com datas, disse. Ela colocou sobre a mesa o comprovante da caminhonete. 280 mil reais. Depois a reforma do apartamento. 190 mil reais. Viagens de Camila. 146 mil reais. Faculdade e intercâmbio. 420 mil reais. Loja online. 300 mil reais. Campanha política. 230 mil reais. Venda da casa de Olinda. 1.200.000 reais. Com destino posterior fragmentado em transferências para contas ligadas ao senhor Rogério, a senhora Márcia e a filha Camila. Tudo classificado como interesse do menor. A conciliadora mudou de postura. Meu pai ficou pálido. Minha mãe começou a chorar. Camila tirou os óculos. Isso está fora de contexto, meu pai disse. Dra. Júlia deslizou outra folha. O contexto está aqui. No mesmo período, o menor recebeu um par de tênis por ano. Nenhuma despesa comprovada com curso regular além da escola, já paga antes pelo avô. Nenhum plano de saúde adicional, nenhum investimento educacional significativo. Temos mensagens negando R$ 180 para inscrição em curso preparatório. Temos prints públicos da senhora Camila, exibindo bens comprados nas mesmas datas das transferências. Temos e-mails com justificativas falsas. Temos notificação prévia do tabelião alertando sobre dever de prestação de contas. Meu pai olhou para mim. Havia ódio nos olhos dele, mas por baixo do ódio havia medo. Medo de número. Número não se emociona. A conciliação falhou. Claro que falhou. Eles queriam perdão sem devolução. Eu queria verdade com consequência. O processo avançou. A justiça determinou bloqueio parcial de bens, quebra de sigilo em contas relacionadas ao período de administração e avaliação dos imóveis restantes. A transportadora passou por auditoria. Descobriram que meu pai tinha feito contratos de fachada com um amigo, pagando serviços inflados para retirar dinheiro. Descobriram notas de manutenção de caminhões que nunca existiram. Descobriram que parte do dinheiro da venda da casa de Olinda foi usada para quitar dívidas pessoais do meu pai e bancar a loja de Camila. Cada descoberta era uma peça encaixando no quebra-cabeça que eu comecei aos 15 anos na gaveta da sala. Meu pai perdeu a candidatura antes mesmo de começar. Alguém vazou a existência do processo para um jornal local. Não fui eu. Dra. Júlia também não. Talvez um adversário político, talvez alguém do próprio partido. A matéria saiu com título educado, mas mortal. Candidato é investigado por uso irregular de patrimônio administrado em nome do filho. Meu pai, que queria ser o homem das famílias, virou assunto em grupo de WhatsApp. Camila apagou metade das fotos. Minha mãe parou de ir ao salão onde trabalhava. Uma tarde, Camila apareceu na porta da pensão. Eu estava voltando da universidade, suado, com livros na mochila. Ela encostava no carro branco que meu pai tinha dado. Já não parecia tão brilhante. Podemos conversar? Perguntou. Pensei em dizer não, mas havia algo no rosto dela diferente do deboche antigo. Não era humildade, era cansaço. Sentamos numa padaria simples. Ela pediu água.
Eu pedi café. Você vai tirar tudo da gente? Ela perguntou. Eu não tirei nada. Só pedi que devolvam o que tiraram de mim. Eu não sabia de tudo. Olhei para ela. Mas sabia o suficiente. Ela baixou os olhos. Eu achava que vovô tinha deixado para a família, que papai só administrava. E quando eu pedia um curso de R$ 180, quando você ganhava relógio de R$ 8.000, também achava que era família? Camila apertou o copo de plástico até amassar. Eu fui egoísta. A frase saiu pequena. Talvez fosse a primeira verdade que eu ouvia dela em anos. Foi, respondi. Ela chorou, mas não fez cena. Disse que o carro estava no nome dela, mas poderia entregar. Disse que a loja não tinha mais dinheiro. Disse que estava sendo atacada na internet. Eu escutei. Não prometi proteger. Não prometi destruir. Apenas disse, fala com minha advogada. O que for justo será feito. Camila levantou devagar. Antes de ir embora, perguntou, você me odeia? A resposta demorou. Eu procurei dentro de mim aquele fogo que as pessoas chamam de ódio. Não encontrei fogo. Encontrei cinza. Não tenho mais espaço para isso, disse. O que vocês fizeram ocupou demais. Ela foi embora chorando. Eu terminei meu café. Doeu. Mas doeu limpo. Minha mãe tentou outro caminho. Marcou o encontro comigo na igreja do Carmo, onde minha avó costumava acender vela. Cheguei porque aquele lugar era mais da minha avó do que dela. Minha mãe estava no banco da frente, sem joias, cabelo preso, segurando um lenço. Quando sentei ao lado, ela não me abraçou. Eu errei, disse. Foi tão inesperado que fiquei quieto. No começo eu dizia para mim mesma que era temporário, que seu pai ia repor, que Camila precisava, que você era forte. Depois ficou fácil. Cada vez que eu aceitava uma compra, uma reforma, uma viagem, eu precisava acreditar que não era roubo, porque se fosse roubo, eu era cúmplice. A palavra cúmplice ecoou na nave vazia da igreja. Você era, eu disse. Ela fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Oisai, a confissão dela não apagou nada, mas mudou a textura da dor. Meu pai ainda negava. Camila se escondia atrás de ignorância parcial. Minha mãe, pelo menos, nomeou o monstro. Ela disse que aceitaria vender o apartamento reformado para compor ressarcimento. Disse que entregaria joias, carro, documentos. Disse que não queria mais mentir. Por que agora? Perguntei. Ela olhou para o altar. Porque quando você saiu de casa, eu entrei no seu quarto para arrumar. Estava vazio. E eu percebi que passei anos cuidando de sofá, bancada, festa, imagem, e perdi meu filho dentro do quarto ao lado. Eu respirei fundo. A frase acertou onde eu ainda era menino. Mas menino ferido não pode dirigir processo de adulto. Mãe, arrependimento sem reparação é só saudade da própria imagem. Ela assentiu. Então me diga como reparar. Diga a verdade. Toda. Para a advogada, para o juiz, para você mesma. Ela disse. E essa foi a primeira rachadura real na defesa do meu pai. Com o depoimento da minha mãe, os documentos ganharam caminho. Ela entregou conversas em que meu pai orientava como justificar gastos, áudios dele, dizendo que, depois que eu fizesse 18, seria tarde demais se não convertessem pedra em dinheiro. Pedra eram imóveis. Dinheiro era fuga. Havia mensagens sobre a casa de Olinda. O menino nem liga para aquela ruína. Melhor vender antes que invente memória. Quando li isso, precisei parar. Melhor vender antes que invente memória. Meu pai não roubava só paredes. Tentava roubar até o direito de sentir. A decisão provisória veio numa sexta-feira chuvosa. A juíza determinou manutenção do bloqueio, afastamento definitivo do meu pai de qualquer gestão remanescente, entrega de documentos empresariais e início de perícia contábil. Também sinalizou que os gastos sem comprovação em benefício direto poderiam ser cobrados dos responsáveis. Em linguagem simples, a conta chegou. Meu pai explodiu. Foi até a pensão numa noite, gritando meu nome na rua. A dona da pensão ameaçou chamar a polícia. Eu desci só quando ouvi ele dizer, você não tem coragem de olhar na minha cara. Eu tinha. Ele estava molhado de chuva, cabelo colado na testa, olhos vermelhos. Você acabou comigo, disse. Não. Eu parei você. Isso seu pé. Foi administrador do meu dinheiro. Pai é outra coisa. Ele deu uma risada amarga. Você acha que seu avô era santo? Ele também fez coisa errada para subir. Todo mundo faz. Eu só peguei o que era meu por direito. Ali estava. Sem máscara, sem amor, sem família. O núcleo duro da verdade. Ele achava que o dinheiro era dele porque queria que fosse.
Vovô deixou para mim, respondi, porque me odiava. Talvez porque te conhecia. Meu pai ficou parado, respirando pesado. A chuva escorria pelo rosto dele, e por um segundo, vi não um vilão elegante, mas um homem pequeno, esmagado pelo próprio desejo. Isso não me deu pena, deu clareza. Você vai me mandar para a cadeia? Ele perguntou. Eu vou deixar a verdade andar. Para onde ela for, você acompanha. Ele cuspiu no chão perto do meu pé. Você não é meu filho. A frase deveria doer. Mas, naquela noite, ela me libertou mais do que feriu. Então, finalmente concordamos em alguma coisa. Eu disse e subi. A perícia durou meses. Eu continuei estudando, trabalhando meio período numa empresa de logística indicada por Naldo, o motorista antigo do meu avô. Quando ele soube do processo, me chamou para conversar. Seu Ernesto me ajudou quando meu filho nasceu, contou. Se você quiser aprender a transportadora por dentro, começa pelo chão. Escritório engana. Carga não. Aceitei. Passei manhãs acompanhando rota, conferindo nota, ouvindo motorista, entendendo custo de diesel, pneu, seguro, atraso, cliente. À tarde, faculdade. À noite, processo. Pela primeira vez, meu futuro não era uma coisa roubada por outros. Era cansativo, mas meu. Naldo me levou ao galpão da Imbiribeira numa manhã de calor pesado. A fachada ainda tinha o nome Varela Cargas, mas a pintura estava descascada. Meu pai tinha usado a empresa como caixa, não como legado. Caminhões parados, funcionários inseguros, fornecedor cobrando. Fiquei no meio do pátio, ouvindo o barulho metálico de uma porta batendo ao vento, e senti meu avô ali, não como fantasma, mas como cobrança. Dá para salvar? Perguntei. Naldo coçou a barba. Dá, mas não com discurso, com planilha, oficina e gente certa. Sorri. Planilha eu sei fazer. Nos meses seguintes, com autorização judicial e acompanhamento profissional, comecei a reestruturar o que restou. Cortei contratos suspeitos, renegociei dívidas legítimas, vendi um carro que Camila devolveu e usei parte para pagar funcionários atrasados. O apartamento reformado foi colocado à venda por minha mãe. As joias dela também entraram no acordo. Camila entregou o carro branco e aceitou assinar confissão parcial de benefício indevido, comprometendo-se a devolver valores ao longo do tempo. Não virei amigo dela. Não abracei minha mãe como se novela precisasse terminar em perdão, mas também não precisei destruir por esporte. O objetivo sempre foi recuperar o que era meu e impedir que a mentira continuasse respirando. Meu pai resistiu até o fim. Tentou esconder um investimento em nome de um amigo. Tentou transferir dinheiro para uma conta de empresa recém-aberta. Tentou alegar que eu sofria manipulação de Dr. Álvaro. Tudo caiu. Número por número. Data por data. Print por print. A caderneta azul, aquela sem título, virou peça central. A juíza folheou durante uma audiência e perguntou: "O senhor manteve esse controle desde os 15 anos?" Eu respondi: "Desde quando percebi que ninguém mais manteria por mim." Ela não comentou, mas seu silêncio pesou. O acordo final não devolveu tudo. Essa é a verdade que histórias bonitas costumam esconder. Dinheiro gasto com viagem não volta inteiro. Casa vendida não volta para o quintal da infância. Jabuticabeira arrancada não dá fruto por decisão judicial. Mas recuperamos muito. Imóveis remanescentes protegidos, parte dos valores bloqueados, bens vendidos, dívidas reconhecidas, meu pai condenado a ressarcir quantias específicas e proibido de administrar qualquer bem meu. A investigação sobre falsidade e apropriação seguiu em outra esfera. A carreira política dele acabou antes de nascer. A imagem de patriarca virou pó. No dia em que assinei os documentos finais, Dr. Álvaro me entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma chave antiga. Seu avô deixou comigo, disse. Não fazia parte do patrimônio formal. É de um armário no antigo escritório dele, no galpão. Rogério nunca soube. Ernesto pediu para entregar quando você estivesse no comando de si mesmo. Fui ao galpão naquela mesma tarde. O escritório antigo ficava nos fundos, uma sala que meu pai usava como depósito de cadeira quebrada. O armário de metal estava enferrujado. A chave entrou com dificuldade. Dentro havia pastas antigas, fotos da primeira frota, um boné da empresa, recibos amarelados e um caderno de capa preta. Na primeira página, a letra do meu avô. Empresa não é prédio, é confiança andando de caminhão. Folheei. Havia anotações de clientes, conselhos, contas,
erros que ele cometeu e corrigiu. No fim, uma frase sublinhada: Mateus talvez não herde facilidade, mas precisa herdar direção. Sentei no chão do escritório empoeirado e chorei de novo. Dessa vez, não escondi. Naldo apareceu na porta, viu, e ficou quieto. Homem bom sabe quando o silêncio abraça mais que palavra. 1 ano depois, a Varela Cargas ainda não era grande como no tempo do meu avô, mas respirava. Tínhamos menos caminhões, contas mais claras e funcionários pagos em dia. Eu morava num apartamento pequeno alugado por mim, estudava administração à noite e trabalhava no galpão de manhã. Minha mãe, agora separada do meu pai, me procurava às vezes. Conversávamos pouco, mas sem mentira. Camila começou a trabalhar de verdade numa agência pequena, longe do brilho falso que compraram para ela. Ainda me devia dinheiro. Pagava parcelas. Todo mês, quando caía o depósito, eu não comemorava, só registrava. Meu pai tentou me encontrar uma última vez no aniversário de morte do meu avô. Eu estava no cemitério, limpando a placa com um pano úmido. Ele surgiu atrás, mais magro, barba por fazer, sem a caminhonete, sem o terno de candidato. Ficou alguns passos distante. Mateus chamou. Continuei limpando por alguns segundos antes de virar. Vim falar com meu pai, ele disse. Olhei para o túmulo. Então fale. Ele sempre gostou de prestação de contas. Meu pai baixou a cabeça. Não respondeu. Ficou ali, encarando o nome de Ernesto Varela gravado na pedra. Depois falou, quase sem voz. Eu achei que ele tinha me humilhado quando deixou tudo para você, e decidiu provar que ele estava certo. A frase saiu sem raiva. Talvez por isso tenha doído mais. Ele levou a mão ao rosto. Você consegue me perdoar um dia? Pensei em todas as versões de mim que esperaram por aquela pergunta. O menino do hospital, o adolescente no ônibus, o aluno vendendo fone, o filho ouvindo que não era filho. Todos eles estavam ali, atrás dos meus olhos. Perdão não é chave para você voltar a entrar, eu disse. Talvez um dia eu pare de carregar o peso. Mas a porta que você arrombou não vai ser sua de novo. Ele assentiu devagar. Pela primeira vez, não tentou argumentar. Deixou uma flor simples no túmulo e foi embora. Eu não o chamei de volta. Fiquei sozinho com meu avô. O relógio dele marcava 3:10 da tarde. O mesmo relógio que não valia quase nada na loja e valia tudo no meu pulso. Pensei na frase dele. Tempo é a única coisa que ladrão não consegue devolver. Meu pai não devolveu minha adolescência, a casa de Olinda, a inocência que eu perdi cedo demais. Mas também não conseguiu roubar o que eu fiz com o tempo que restou. Naquele fim de tarde, fui até o antigo terreno da Casa Amarela. O comprador tinha derrubado tudo e construído um prédio baixo, moderno, com portão preto e câmera na entrada. A jabuticabeira não existia mais. Fiquei do outro lado da rua, olhando. Uma mulher saiu com uma criança pela mão. A criança ria, segurando um picolé. Por um instante, senti raiva do prédio, da rua, da vida continuando sem pedir licença. Depois respirei. A memória não estava ali. Estava em mim. Estava no caderno, na carta, no relógio, na empresa respirando, nos funcionários recebendo, no meu nome limpo. Comprei uma muda de jabuticabeira numa floricultura de bairro e levei para o galpão. Naldo me ajudou a plantar num canto onde pegava sol pela manhã. A terra era dura, cheia de pedra, mas cedeu. Enquanto cobria as raízes, ele perguntou: vai dar fruto? Vai demorar, respondi. Ele sorriu. Coisa boa demora mesmo. Meses depois, quando a primeira folha nova apareceu, tirei uma foto. Não postei. Nem tudo precisa virar prova. Algumas coisas podem finalmente virar paz, mas a história que o bairro contou por muito tempo foi outra. Contaram que um menino quieto esperou completar 18 anos e bloqueou o império falso do pai. Contaram que ele tinha um caderno secreto, uma advogada afiada e um avô que parecia prever o futuro. Contaram que na manhã do bloqueio, Rogério Varela gritou tão alto que o prédio inteiro ouviu. Essa parte era verdade. O que ninguém ouviu foi o silêncio que veio depois dentro de mim. Um silêncio limpo, sem submissão. Hoje, quando entro no galpão cedo e vejo os caminhões saindo, lembro do quarto de hospital. Meu avô, magro, colocando o relógio na minha mão. Eu achava que ele estava me dando uma lembrança. Na verdade, estava me entregando uma missão. Sobreviver sem virar igual a eles. Essa foi a vitória mais difícil, porque é fácil confundir justiça com vingança
Quando se sangra por muito tempo, eu quis que eles sentissem medo, sim. Quis que perdessem o conforto comprado com minha perda. Quis ouvir o cartão recusado, a conta bloqueada, o discurso ruindo. Sou humano. Mas no fim, o que me salvou não foi destruir meu pai. Foi impedir que ele continuasse me destruindo. A última mensagem dele chegou numa noite de domingo, quase 2 anos depois do bloqueio. Seu avô teria vergonha da nossa família destruída. Eu li sentado à mesa do escritório, com uma planilha aberta e cheiro de café forte no ar. Respondi depois de alguns minutos. Meu avô teria vergonha do roubo. Da verdade, não. Bloqueei o número em seguida. Não por ódio, por higiene. Na parede do escritório, coloquei uma foto antiga de Ernesto Varela ao lado do primeiro caminhão. Abaixo, mandei emoldurar uma frase do caderno preto. Empresa não é prédio, é confiança andando de caminhão. Quem entra pergunta quem foi ele. Eu digo, foi o homem que me ensinou a contar antes que eu soubesse o que estavam tentando apagar. Não conto tudo. Algumas histórias são grandes demais para conversa rápida, mas quando um funcionário novo reclama que conferir nota é chato, eu sorrio e digo, nota fiscal é memória com carimbo. Nunca subestime. No aniversário de 20 anos, fiz algo que ninguém esperava. Convidei minha mãe e Camila para um café no galpão. Não foi reconciliação de novela, com abraço demorado e música subindo. Foi uma mesa simples, bolo de rolo, café em copo pequeno, conversa cuidadosa. Minha mãe trouxe um álbum com fotos antigas da casa de Olinda. Camila trouxe o comprovante de mais uma parcela paga. Eu trouxe a muda de jabuticabeira, agora mais alta, com folhas brilhando no sol. Minha mãe tocou uma foto em que eu aparecia criança, sujo de terra ao lado do meu avô. Você era tão pequeno, disse, e vocês acharam que pequeno não via. Ela respirou fundo. Eu sinto muito. Dessa vez, não usei a frase como arma. Apenas aceitei com a cabeça. Camila olhou para a árvore. Quando der fruto, você me avisa? Pensei. Aviso, mas não prometo guardar os mais doces. Ela riu com lágrimas nos olhos. Uma risada quebrada, mas verdadeira. Talvez fosse o começo de alguma coisa. Não de família como antes, porque antes era mentira. Talvez de uma relação menor, mais honesta, onde cada um paga a própria conta. No fim do dia, fechei o galpão sozinho. O sol de Recife queimava laranja por trás dos fios elétricos. Passei a mão no tronco fino da jabuticabeira e senti a aspereza da casca. Meu celular vibrou com notificação do banco. Pagamento recebido de acordo judicial, mais uma parcela. Valor: R$ 12.000. Sorri de canto. Não era pelo dinheiro apenas. Era pela ordem das coisas voltando ao lugar. Quem tomou, devolve. Quem mentiu, responde. Quem esperou, caminha. Antes de ir embora, olhei para o relógio do meu avô. O ponteiro seguia, paciente. Pensei no menino de 13 anos sentado no hospital, sem entender por que um velho morrendo falava de prova, tempo e ladrão. Quis abraçar aquele menino. Quis dizer a ele que doeria muito, que ele perderia uma casa, algumas ilusões e quase toda a fé na palavra família. Mas também quis dizer que ele não perderia a si mesmo, que um dia entraria no próprio escritório sem pedir licença, que um dia plantaria de novo aquilo que arrancaram, que um dia ouviria o grito do pai na cozinha e, em vez de tremer, entenderia. Acabou, e acabou mesmo, porque naquela manhã, quando meu pai gritou que a senha tinha sido alterada, não foi só uma senha de banco, foi a senha da minha vida. Durante anos, eles digitaram meu nome para abrir portas que não eram deles. Naquele dia, pela primeira vez, fui eu quem mudou o acesso, e nunca mais entreguei a chave. O payoff que ninguém da minha família esperava veio no dia em que a Varela Cargas fechou o primeiro contrato grande, sem a assinatura do meu pai. Era uma rede de supermercados do interior. Rota difícil, prazo apertado, pagamento bom. Durante anos, Rogério dizia que eu não entendia de minda frada, que empresa se comandava com lábia, almoço caro e aperto de mão em gabinete. Eu descobri o contrário. Empresa se comandava chegando antes, lendo cláusula pequena, tratando o motorista pelo nome e pagando o que prometeu. Quando assinei o contrato, Naldo bateu palmas sozinho no escritório. Parecia pouco, mas para mim soou como estádio cheio. Naquela semana fiz questão de chamar todos os funcionários para uma reunião no pátio. Não subi em palco, porque não tinha palco. Fiquei em pé ao lado de um caminhão recém-revisado, com a pintura simples e limpa.
Disse a eles que a empresa não seria mais cofre de vaidade de ninguém. Disse que salário atrasado não seria tratado como detalhe. Disse que qualquer compra passaria por registro. Qualquer gasto teria motivo, qualquer erro seria corrigido sem gritaria. Um ajudante novo perguntou se aquilo era indireta para a gestão antiga. Naldo respondeu antes de mim: "Não, rapaz. Isso é vacina. Quem já ficou doente sabe o valor." Todos riram. Eu também. Pela primeira vez, a memória do meu pai dentro daquele galpão pareceu menor que o barulho dos motores ligando. Com parte do dinheiro recuperado, criei uma pequena bolsa de estudos em nome de Ernesto e Lúcia Varela, para filhos de funcionários que quisessem fazer curso técnico em logística, mecânica ou administração. Não anunciei na internet, não chamei jornal, só coloquei um aviso no mural. A primeira contemplada foi Ana Clara, filha de uma conferente, menina de 17 anos que queria estudar contabilidade e tinha medo de não conseguir pagar o material. Quando entreguei a carta de aprovação, ela chorou segurando a folha com as 2 mãos. A mãe dela me abraçou tão forte que quase derrubou meu café. Naquela noite em casa, pensei na inscrição de R$ 180 que meu pai me negou. O mundo não conserta o passado com simetria perfeita, mas às vezes oferece uma cena que parece resposta. Eu não consegui salvar o menino que precisou vender o fone, mas consegui impedir que outra menina desistisse por falta de material. Isso não apagou a dor. Deu uso a ela. Algumas pessoas do bairro começaram a dizer que eu era frio demais, que filho não coloca pai na justiça, que dinheiro nenhum vale romper sangue. Eu aprendi a não discutir com plateia que só entrou no filme no último minuto. Quem não viu minha mãe negar curso enquanto Camila comprava relógio? Quem não viu meu pai vender a casa de Olinda chamando memória de ruína? Quem não me viu contando moeda para ônibus, enquanto minha herança pagava a classe executiva, não tinha autoridade para medir meu limite. Sangue não é licença para saque. Sobrenome não é recibo em branco. Um domingo, encontrei Paulo Falcão, o corretor, num posto de gasolina. Ele me reconheceu de longe e tentou fingir que não. Eu fui até ele. Não gritei. Só perguntei se lembrava do enterro do meu avô. O homem empalideceu. Disse que apenas fazia negócios, que não sabia dos detalhes, que meu pai garantia ter autorização. Eu escutei e respondi: "Todo mundo que lucra com pressa diz que não viu a ferida." Ele abaixou a cabeça. Não precisei de mais nada. Alguns confrontos não servem para mudar o outro. Servem para mostrar a si mesmo que você não tem mais medo do nome dele. O tempo também me ensinou que justiça tem barulho no começo e rotina depois. Há dias em que a vitória parece planilha, boleto pago, reunião cansativa, pneu furado na BR, cliente reclamando, imposto vencendo. E tudo bem. Eu não queria uma coroa, queria uma vida onde ninguém pudesse entrar no meu quarto, abrir meu futuro e gastar como se fosse troco. Isso eu consegui. Quando a jabuticabeira deu os primeiros frutos, quase 3 anos depois, mandei uma foto para minha mãe e para Camila. Minha mãe respondeu com um coração simples. Camila escreveu: "Vovó ia amar." Eu olhei a mensagem por muito tempo. Sim, ela ia amar, mas também ia perguntar se a terra estava boa, se eu tinha regado, se não estava deixando formiga subir. Amor de verdade não vive só de frase bonita. Vive de cuidado concreto. Talvez tenha sido isso que faltou em casa por tantos anos. Cuidado concreto. Sobrou discurso. Faltou atitude. Colhi as primeiras jabuticabas numa manhã de sábado. Eram poucas, pequenas, algumas azedas. Comi uma direto do pé e ri sozinho. Depois coloquei 3 sobre o túmulo dos meus avós. Quem passasse ali talvez achasse estranho. Frutas escuras em cima de uma pedra clara. Para mim, era uma prestação de contas que nenhum juiz precisava homologar. Deu fruto, eu sussurrei. Demorou, mas deu. Na saída do cemitério, vi meu pai do outro lado da rua. Ele não se aproximou. Estava parado perto de um ponto de ônibus, segurando uma sacola de mercado. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Ele levantou a mão, não como quem chama, mas como quem reconhece distância. Eu fiz um aceno pequeno e segui. Aquilo foi tudo. Não houve música, abraço, pedido final. Só 2 homens entendendo que certas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas para que o rio continue correndo. Na volta passei pelo Marco Zero. O Recife antigo brilhava com sol forte, turistas tirando foto, crianças correndo, gente vendendo água, frevo saindo de uma caixa de som distante. Sentei num banco
e deixei o vento do rio bater no rosto. Pensei que minha história poderia ter terminado amarga. Eu tinha motivos, mas a amargura também é uma forma de aluguel. Você deixa o culpado morar dentro de você sem pagar nada. Eu preferi despejar. Não de uma vez. Não com frase de efeito. Despejei trabalhando, cobrando, estudando, plantando, respirando. Mais tarde, quando cheguei ao galpão, Naldo me esperava com um problema de rota e uma prancheta. Chefe, deu confusão em Caruaru. Eu peguei a prancheta e respondi: então vamos resolver. Ele sorriu. Seu Ernesto falaria igual. Essa foi a herança que finalmente senti inteira. Não os apartamentos, não os galpões, não os valores em reais. A postura, resolver sem roubar, crescer sem esmagar, contar sem mentir. Se essa história mexeu com você, comenta o que faria no lugar de Mateus, deixa seu like e se inscreve para acompanhar mais dramas fortes como este.